No nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Que história é essa, Lucas? Isso aqui é um livro chamado O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Você conhece? Guimarães Rosa? Quem é esse? Pô, o Guimarães Rosa é um autor importantíssimo para a literatura, Léo. Ele fala muito sobre o estilo de vida do sertão e de uma maneira bem poética, que nem esse pedaço que eu tava lendo. Entendi. Se você tá meio perdido sobre quem é esse autor, fica tranquilo que eu, Lucas Weitzel e o Léo Puglia... Fala, pessoal. Nós vamos aprofundar na história desse autor, e você vai terminar o episódio especial do Radioatividade sabendo tudo sobre um dos maiores admiradores do sertão que o Brasil já viu. E pode ficar tranquilo que esse não é daqueles podcasts chatos que parecem mais uma Wikipédia. Aqui o conteúdo é bem amassadinho e a gente leva os tópicos de forma descontraída. A história do autor começa em 1908, no interior de Minas Gerais, em Codisburgo, uma cidade pequena que hoje conta com aproximadamente 8.000 habitantes. Desde novo, o autor sempre mostrou traços de criatividade, escrevendo suas próprias histórias por diversão e com muita facilidade. Por exemplo, ainda na infância, quando recebeu um livro sobre geografia, ao invés de ficar entediado, o pequeno João Guimarães Rosa entrou em êxtase e desenvolveu as mais diversas histórias que você pode imaginar. Em uma entrevista à sua priminha, Lenice Guimarães, ele revela mais sobre esse momento. Desde menino, muito pequeno, eu brincava de imaginar intermináveis histórias, verdadeiros romances. Quando comecei a estudar geografia, matéria de que sempre gostei, colocava as personagens e cenas nas mais variadas cidades e países. Um faroleiro na Grécia que namorava uma moça no Japão, fugiam para a Noruega e depois iam passear no México. Coisas desse jeito, quase surrealistas. Para você ter uma ideia, na escola, os livros recomendados para a faixa etária do Guimarães já não pareciam mais tão atrativos para o autor. Ele estava avançado demais e não se sentia mais desafiado por aqueles textos. Então precisou aumentar a dificuldade e buscar obras mais complexas. Sabe aquele seu priminho de 8 anos que não larga o celular? Então, o Guimarães era exatamente assim com os livros. Uma vez, ele sumiu durante um dia inteiro, quase matando sua família de preocupação, enquanto lia escondido em um galpão. Quando foi encontrado, estava deitado, jogado embaixo de vários livros. Porém, aos 9 anos, o autor descobriu que tinha miopia e, por recomendação médica, seu pai começou a restringir a quantidade de livros que ele lia. Isso porque a leitura em excesso poderia prejudicar ainda mais a sua visão. Mas adivinha, essa proibição acabou não adiantando tanto, porque o Guimarães sempre conseguia dar um jeitinho de ler às escondidas. Na novela Campo Geral, publicada em 1956, o autor descreve essa sua experiência da descoberta da miopia. Aos 10 anos de idade, João se mudou para Belo Horizonte para estudar no Colégio Arnaldo e começou a morar com seus avós maternos, Maria Lima Guimarães e Luiz Guimarães. Ainda na infância, o autor se aventurou no mundo das linguagens e começou a aprender novos idiomas. Mal sabia ele que esse hobby se tornaria a base da sua futura profissão como diplomata. Em 1925, com aproximadamente 16 anos, o autor começou seus estudos na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Pouco depois, em 1929, fez sua estreia literária com o conto O Mistério de Highmore Hall, premiado e publicado por um concurso da revista O Cruzeiro. No ano seguinte, ele concluiu sua formação em medicina e se casou com a sua primeira noiva, Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas, Vilma e Agnes. Porém, o casamento não durou muito tempo. Após concluir o curso de medicina, Guimarães Rosa foi exercer a profissão no interior de Minas, nos municípios de Itaguara e Barbacena. Ele ficou 2 anos por lá e voltou para Belo Horizonte em 1932,
durante a Revolução Constitucionalista para servir como médico voluntário da Força Pública ao lado das tropas do governo federal contra os rebeldes paulistas. Mais para frente, ele atuou como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria em Barbacena. Assim, durante uma conversa com um colega de trabalho, Guimarães foi aconselhado a prestar concurso para o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, em 1934, ele foi ao Rio de Janeiro fazer a prova e passou em segundo lugar. Apesar de ter ingressado em um bom concurso, naquele momento, o salário de Rosa não era tão alto. E para melhorar ainda mais sua situação financeira, Agnes, sua segunda filha, nasceu. Assim, em 1936, ele participou do concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras, pensando também em retorno financeiro. Ele não só conquistou o primeiro lugar, como foi homenageado em discurso pelo poeta Guilherme de Almeida. É, pois, meu parecer que seja o primeiro prêmio do concurso de poesia de 1936 concedido ao livro Magma, de João Guimarães Rosa, e que não seja a ninguém neste torneio conferido o segundo prêmio. Tão distanciados estão do primeiro premiado os demais concorrentes. Apesar dos elogios do poeta, o livro de poesias Magma não chegou ao público naquele momento, sendo publicado somente em 1997, 30 anos após a morte do autor. Em 1937, um ano após ser premiado pela ABL, Guimarães Rosa começou a escrever a primeira versão de Sagarana, coletânea de contos que retratam a paisagem mineira, a vida das fazendas, dos vaqueiros e dos criadores de gado. Com a obra, participou de concurso ao prêmio Humberto de Campos, perdendo o primeiro lugar para Luiz Jardim. Nesse momento, o livro ainda não tinha chegado ao público. Anos depois, em 1946, o autor reescreveu os contos com uma nova linguagem e um estilo de escrita totalmente diferente. Assim, a obra pôde ser lançada oficialmente. E foi um sucesso total, desde a crítica até a opinião pública. Chegou a receber o prêmio da Sociedade Filipe de Oliveira e esgotou 2 edições no mesmo ano. Nesse momento, Guimarães consolida uma posição privilegiada dentro da literatura brasileira. Não somente pelos resultados de seu livro, mas também pela linguagem inovadora, cheia de simbologia e marcada por uma maneira singular de narrar histórias. Além disso, por retratar muito de sua experiência com o sertão, ele colocou o regionalismo e a valorização de culturas e linguagens locais em pauta novamente, mas com uma nova cara. Era um momento de intenso fluxo migratório do campo para as grandes cidades, como Rio e São Paulo. Assim, tradições de um Brasil rural davam espaço para um novo mundo urbano repleto de contradições. A professora do Instituto da UERJ, Ana Carla, explica como essas mudanças sociais aparecem dentro dos textos de Rosa. Então, esse embate entre tradição e modernidade, ele é central na obra do Guimarães Rosa. O sertão, ele acaba sendo escolhido justamente porque ele acaba se relacionando com uma tradição do romance brasileiro rural, em que as obras dos principais autores se passa aí nesse Brasil rural e profundo, né, longe dos centros urbanos, mas o Guimarães Rosa traz esse choque entre um Brasil rural e que aos poucos está aí em confronto com esse Brasil urbano, com esse Brasil das grandes cidades, com esse Brasil industrial. Então, o sertão, ele acaba sendo reatualizado aí na ficção do Guimarães Rosa, justamente por conta desse embate, né? Então, acho que tem um critério que é estético, né? O Guimarães Rosa se apropria desse espaço tão importante na literatura brasileira desde o século XIX, e tem um aspecto que é econômico e político, né, que é a condição de subdesenvolvido, de país subdesenvolvido, de país de terceiro mundo. Voltando um pouco no tempo, entre 1937, quando Guimarães escreveu a primeira versão de Sagarana, até 1946, quando ela finalmente foi publicada, aconteceram algumas coisas importantes. Em 1938, o escritor foi nomeado cônsul adjunto em Hamburgo, na Alemanha, onde conheceu sua segunda esposa, Aracide Carvalho. Em 1942, quando o Brasil rompeu com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Guimarães foi preso, junto com outros brasileiros, na cidade de Baden-Baden.
Nesse mesmo ano, ele retorna ao Brasil e segue para Bogotá, na Colômbia, para atuar como secretário de embaixada, permanecendo até 1944. Em 1945, realizou uma viagem ao interior de Minas Gerais e excursionou pelo estado do Mato Grosso. No ano seguinte, Guimarães Rosa finalmente publica Sagarana e é nomeado chefe de gabinete do ministro João Neves da Fontoura. É quando ele viaja a Paris como membro da delegação brasileira na Conferência de Paz. Foi nesse momento que ele consolidou sua carreira diplomática e passou a escrever com maior assiduidade. Em busca de novos materiais para suas composições, em maio de 1952, Guimarães Rosa decidiu se aventurar no sertão mineiro. Reuniu, então, 8 vaqueiros, 300 cabeças de gado e percorreu durante 10 dias mais de 200 quilômetros de distância, partindo de Araçaí até Três Marias, na região central de Minas Gerais. Tudo pela literatura. Durante a viagem, o autor carregou uma caderneta onde anotava tudo o que observava, desde as conversas pessoais dos vaqueiros até as dificuldades que ele vivenciou durante esse período. Como um amante incondicional do sertão mineiro, esse momento não só marcou as suas obras, mas também a sua vida pessoal. No dia 16 de maio de 1952, a caravana chegou à fazenda Sirga, do seu primo Francisco Moreira, em Três Marias. Seguindo a viagem, percorreu várias fazendas e vilarejos da região, experimentando de forma nua e crua o dia a dia dos vaqueiros. Ao final da viagem, Guimarães se reuniu com uma equipe da revista O Cruzeiro, que cobria o percurso. Separou, então, todo o conteúdo que foi anotado em 2 diários separados, nomeados como Boiada 1 e Boiada 2. Atualmente, esses 2 diários fazem parte do Instituto de Letras Brasileiro da USP. As anotações retiradas dessas experiências foram cruciais para a produção das suas 2 maiores obras, Corpo de Baile e o grandioso Grande Sertão Veredas, ambos publicados no mesmo ano, em 1956, sendo o Grande Sertão o único romance produzido pelo autor e um dos mais importantes de toda a literatura nacional. Para se ter uma ideia, a obra foi premiada 3 vezes em diferentes anos. Em 1956, recebeu o prêmio Carmen Dolores Barbosa. Em 1957, o prêmio Paula Brito. E em 1961, foi laureado com o prêmio Machado de Assis. A partir dessa mesma experiência no sertão, Guimarães Rosa também publicou Primeiras Histórias, em 1962, e Tutameia, Terceiras Histórias, em 1967. Apesar de ser eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras em 1963, Guimarães Rosa só foi tomar posse em 16 de novembro de 1967 e sofreu um infarto apenas 3 dias após assumir o cargo. João Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. João Guimarães Rosa, ou Joãozito para os mais próximos, foi um escritor importantíssimo para a literatura nacional. Participou da 3ª geração do modernismo e teve um papel essencial durante o rompimento da escrita tradicional. Dessa maneira, colocou o regionalismo em alta novamente, usando termos locais e retratando a cultura, o dia a dia e as vivências do grande sertão mineiro. Para a professora do Instituto de Letras da UERJ, Ana Carla Canarinos, o regionalismo universal e a invenção de novas linguagens são as principais características do texto de Rosa. Eu acho que 2 características principais é esse regionalismo universalizante, né, em que o tratamento da matéria rural ela deixa de ser meramente restrita ao próprio espaço rural brasileiro, em alguma medida se universaliza como dramas humanos universais, e a inventividade da linguagem. Esses são os 2 aspectos centrais aí na obra do Guimarães Rosa.
Além disso, a professora também pontua a existência de uma tensão na produção de textos que retratam pessoas não letradas durante o século XIX. Qual seria a forma ideal de retratá-las? A partir da norma culta? Ou de maneira coloquial? Esse assunto chegou a ser tratado no texto A Literatura e a Formação do Homem, publicado em 1972 pelo renomado crítico literário Antônio Cândido. Ele cria uma linguagem para essa personagem, né? Porque na tradição do romance regionalista do século XIX, esse é um grande drama, porque você tem uma espécie de cisão entre o narrador, que narra essas personagens, que conta a história dessas personagens e que pertence ao universo letrado, e a personagem que é iletrada. Como que você representa a voz dessa personagem iletrada? Você tenta, em alguma medida, mimetizar a oralidade dela, ou você simplesmente coloca a linguagem culta na voz dessa personagem? Esse é o drama, por exemplo, do José de Alencar, do Coelho Neto, do Afonso Arinos, né? O Antônio Cândido vai trazer esse problema num texto, A Literatura e a Formação do Homem. E o Guimarães Rosa, qual que é a solução que ele dá para esse problema da linguagem do romance regionalista? Ele inventa uma linguagem que não é nem a do narrador letrado, nem a do personagem iletrado. É uma linguagem literária inventada. Então, é uma linguagem rosiana, né? Guimarães Rosa era apaixonado pelo sertão. Inclusive, durante suas férias na infância, ele voltava ao interior para explorar ainda mais aquela região, aprofundando assim seus conhecimentos sobre o território. Em um trecho do conto Sarapalha, do livro Sagarana, o autor deixa claro como seu conhecimento de terras é profundo. Ele descreve de maneira minuciosa a vegetação e a linguagem regional. Aí a Beldroega, em carreirinha discreta, ora pronobis, apontou caules ruivos no debaixo das cercas das hortas e talo a talo avançou. Mas a cabeça de boi e o capim mulambo, já donos da rua, tangeram-na de volta e nem pôde recuar a coitadinha rasteira, porque no quintal os joás estavam brigando com o espinho-agulha e com o gervão em flor. O grande hit do autor, que concretiza todo o seu conhecimento sobre o estilo de vida no interior, é Grandes Sertões Veredas, lançado em 1956. Primeiro, único e último romance de Rosa, a obra se tornou uma das mais importantes da literatura brasileira. Na história, Riobaldo, o narrador protagonista, conta suas lembranças de lutas sangrentas, perseguições e aventuras amorosas a um doutor. Esse segundo personagem se mantém como ouvinte durante todo o livro, sem dar um pio. Porém, a maneira como Riobaldo faz o seu monólogo sugere as possíveis reações do doutor. Para além de uma história de adrenalina, briga, sangue e tiro, a personagem principal expõe bastante suas preocupações metafísicas, como a existência ou não do diabo. Esse ponto é importante, pois ele teria feito um pacto com o demônio, a fim de vencer Hermógenes, chefe do bando inimigo. Além disso, ao longo da história, Riobaldo conta sobre alguns dos seus amores, Otacília, Nhorinhá e seu romance impossível com o Diadorim, seu melhor amigo. A descoberta do amor por Diadorim surpreendeu Riobaldo, que até então nunca tinha tido nenhum traço homossexual. Porém, mesmo assim, seu amor crescia incontrolavelmente. A confusão do protagonista e seus sentimentos pelo seu colega ficam claros na seguinte passagem. Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior, fora de todo o comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira, de um verde dos outros verdes, como de nenhum pasto. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? Para a professora Ana Carla, o romance deles pode ter outra interpretação, em que Diadorim seria uma pessoa transgênero. Bom, eu acho que é possível fazer uma leitura do Diadorim como um homem trans, uma vez que o Riobaldo conhece o Diadorim quando eles ainda são crianças, lá na margem do Rio São Francisco. E àquela altura, ele já era menino, né? Ele já se comportava como um menino. Então, assim, acho que desde os 8 anos,
o Reinaldo já era o Reinaldo, né? Então acho que é possível fazer essa leitura. Além disso, a professora Ana Carla explica como Grandes Sertões consegue sintetizar de maneira singular as grandes questões impostas pelo regionalismo desde o século XIX. É o problema da linguagem, né? Entre a cisão de um narrador culto e letrado e uma matéria iletrada e rural, né? Então a forma como o Guimarães Rosa consegue elaborar na linguagem esses dois extremos, narrador, letrado e matéria rural. E como que ele faz isso? Ele faz isso pela invenção da linguagem, pela inventividade da linguagem. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto importante é o fato do letrado no romance não falar, que é o doutor, né? Porque o Riobaldo, ele é um jagunço letrado, mas é um letramento... não é doutor, né? O Riobaldo, ele não é doutor. E o doutor, no romance do Guimarães Rosa, ele não fala, ele é um ouvinte, né? Ele aparece ali como alguém que está ouvindo a narrativa do Riobaldo sem falar, né? E na sobreposição de uma linha épica, das duas grandes guerras que atravessam a obra, e da linha lírica, que é nas reflexões ali do Riobaldo, sobre a vida, sobre o sertão, sobre o amor, sobre a amizade, sobre a passagem do tempo, né? E a relação amorosa dele com o Diadorim. Aos ouvintes que nunca tiveram contato com a obra do autor, Ana Carla indica por onde começar. Eu acho que a obra mais palatável para quem está começando a ler Guimarães Rosa é o Primeiras Histórias, porque elas são narrativas espelhadas. Então, o primeiro conto tem um espelhamento com o último conto, né? E assim sucessivamente. E são histórias também com essa inventividade da linguagem, mas que não são tão complexas como o Grande Sertão, como Sagarana, como o Corpo de Baile, né? Eu acho que as primeiras histórias eu indicaria começar por aí. E agora, vamos trazer algumas curiosidades sobre o Guimarães Rosa. Rosa tinha uma superstição de família. Ele acreditava que não passaria dos 58 anos, como aconteceu com seus tios. Então, quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, esperou completar 59 anos e alguns meses de distância para assumir a sua cadeira. Porém, talvez esse método não tenha sido tão eficaz, porque 3 dias após a sua posse, o escritor sofreu um infarto. A riqueza das obras de Rosa foi traduzida para outras linguagens, como o cinema. Por exemplo, o filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, dirigido por Roberto Santos em 1965, foi baseado no conto homônimo da coletânea Sagarana. Inclusive, em novembro de 2015, o longa-metragem entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A segunda esposa do autor, Aracide Carvalho, foi uma figura importante durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro em Hamburgo, ela facilitou a emissão de centenas de vistos para famílias judias escaparem da perseguição nazista. Assim, Aracide desafiou o antissemitismo velado que existia nos bastidores do governo de Getúlio Vargas. Por isso, tanto ela quanto Guimarães Rosa foram investigados pelas autoridades do Brasil e da Alemanha. E aí, você já conhecia a história do Guimarães Rosa? Para descobrir o que está por trás da vida e da obra dos grandes escritores brasileiros, não deixe de seguir o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio. Assim a gente consegue alcançar ainda mais pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Nós vamos falar sobre o Jorge Amado. Então, já pode se preparar que o programa vai vir quente. Esse programa é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UERJ e faz parte do Radioatividade Especial, Rio Capital Mundial do Livro. Produção e apresentação, Lucas Weitzel e Leonardo Puglia. Entrevista, Ana Carla Canarinos, professora do Instituto de Letras da UERJ, ano 2025.
coordenação acadêmica Felipe Mostaro, coordenação de jornalismo Gisele Sobral, edição final Ramon Lemes.